Olá, eu sou Vinícius Almeida, assistente social na Santa Marcelina Cultura, e hoje nós vamos dar continuidade a uma série de reflexões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Para compreender os avanços e os desafios do Estatuto, a gente vai voltar um pouquinho na história, com uma breve linha do tempo, para entender sobre as ações da sociedade civil e do Estado em relação às crianças e adolescentes. Acompanhe com a gente. A partir desta linha do tempo, nós podemos observar, em 1726, a Roda dos Rejeitados. Nesse período, a ação às crianças no Brasil tinha um caráter mais caritativo, de um viés religioso, e que, nesse sentido, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia cria a primeira Roda dos Expostos na Bahia. A criança era colocada nessa roda para ser abrigada e criada pela entidade, no caso a instituição, e preservando a identidade de quem a abandonasse. À medida em que foi regulamentada a lei e se tornou a principal forma de assistência infantil nos séculos XVIII e XIX, e ficou popularmente conhecida por Roda dos Rejeitados, Roda dos Expostos. Em 1890, ao Código Criminal da República, que determina a penalização de crianças entre 9 e 14 anos. Em 1890, foi criado o Código Criminal da República para conter o aumento da violência urbana. A responsabilização penal passa a considerar a teoria do discernimento. Assim, crianças entre 9 e 14 anos eram avaliadas psicologicamente e penalizadas de acordo com seu discernimento sobre o delito cometido. Isso significa que elas poderiam receber pena de um adulto ou ser considerada imputável. Em 1921, a idade mínima para responder criminalmente, que passa a ser considerada a partir de 14 anos. A Lei 4.242 tratou da assistência e proteção de menores abandonados e menores delinquentes, sendo regulamentada posteriormente em 1923 por decreto. Aqueles jovens ou autores ou cúmplices de crime ou contravenção eram considerados menores delinquentes. E isso tornava de forma que eles eram imputáveis até os 14 anos, não valendo mais a teoria do discernimento de 1890. Em 1926, há o caso Bernardino, onde o menino é violentado na prisão. O engraxate Bernardino, de 12 anos, foi preso ao jogar tinta em uma pessoa que saiu sem pagar pelo serviço. Colocado em uma prisão junto a 20 adultos, o menino negro foi violentado de várias formas e jogado na rua. Levado para um hospital, narrou o ocorrido para jornalistas. O caso ganha uma repercussão e mobiliza debates sobre locais específicos para destinar essas crianças que cumpram algum tipo de pena. Em 1927, há o primeiro Código de Menores, que estabelece a imputabilidade antes dos 18 anos. A Lei de Assistência e Proteção aos Menores, conhecida como Código de Menores, representou avanços na proteção das crianças. A lei proibiu a roda dos expostos e tornou os jovens imputáveis até os 18 anos. Criou a Escola de Preservação para Delinquentes e a Escola de Reforma para o Abandonado. Atenção nessas expressões: delinquentes, abandonados, menores. Em 1932, com a reforma penal, Vargas consolida as mudanças na idade penal para 14 anos. Neste ano, realizou-se uma reforma maior no Código Penal brasileiro para validar as várias alterações já feitas desde 1890, entre elas a mudança na maioridade penal de 9 para 14 anos, afirmando então novamente que não são os criminosos os menores de 14 anos.
Em 1941, ao Serviço de Assistência a Menores, a SAM, que é conhecido para atender a todo o Brasil. Instituiu-se o Serviço de Assistência a Menores, primeiro órgão federal a se responsabilizar pelo controle da assistência aos menores numa escala nacional, que atendia aos menores abandonados e desvalidos, encaminhando-os às instituições oficiais existentes e aos menores delinquentes, internando-os em colônias correcionais e reformatórios. Em 1964, tem os militares que criam a FUNABEM e as FEBEMs. Após o golpe de 64, os militares extinguem o Serviço de Assistência a Menores e criam a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a FUNABEM, e a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, que deveriam coordenar todas as ações desta área. A questão da infância passa então a ser tratada como um problema de segurança nacional e que dá origem às FEBEMs em nível estadual. É importante citar que a FUNABEM e as FEBEMs receberam muitas críticas de diferentes setores da sociedade pelas fugas constantes, a violência interna e a ineficácia na ressocialização de jovens. Em 1975, há uma CPI do menor que investiga a situação dessa criação desassistida. Foi a primeira comissão parlamentar de inquérito que foi destinada a investigar o problema da criança desassistida no Brasil, contribuindo para a elaboração de um novo Código de Menores, que surge então em 1979, esse segundo código que adiciona uma doutrina de proteção integral. É promulgado então esse novo Código de Menores e que traz essa doutrina de uma proteção integral presente já na concepção futura do que viria a ser o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, ele baseia-se no mesmo paradigma do menor em situação irregular da legislação anterior de 1927. O Código de Menores de 1979 entrou em vigor nos últimos anos da ditadura militar e, apesar de ter sido totalmente revogado em 1990, com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, produziu marcas importantes em nossa sociedade que condicionam interpretações no senso comum até os dias atuais. Quem nunca ouviu o famoso jargão, o menor infrator e suas pressuposições que podem ser atribuídas a esse momento histórico? Então, toda a ideia de delinquência, de menor, são categorias que fazem que a criança e o adolescente sejam compreendidos numa subcidadania e não enquanto sujeito de direitos, como veremos adiante. Esse código pretendia, ainda no de 79, ser um exemplo de rigor autoritário dos ditadores militares e adota no seu texto a denominada doutrina da situação irregular. A doutrina da situação irregular classificava crianças e adolescentes não como pessoas sujeitas de direitos, mas sim como objetos de tutela e intervenção de adultos, o que deveria ocorrer em caso de se encontrar um menor de 18 anos na mencionada situação irregular, definida pelo artigo 2º do antigo Código de Menores como a privação de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, submissão a maus tratos ou castigos imoderados, exposição a perigo moral, privação de representação ou assistência legal e ainda incluindo o desvio de conduta em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária e a prática de infração penal. É sob estes princípios que se estabelece então a distinção de duas infâncias distintas, a regular, a qual não há nenhuma ação ou normatização previstas, e a irregular, a qual se destina a esse código. Cabe salientar que, em 1979, o próprio período do Código de Menores vigorava a Constituição de 1967,
que não previa quaisquer direitos especificamente para crianças e adolescentes. Aqui há uma diferença importante em relação ao ECA, que o Código de Menores é seletivo e direcionado às crianças em situação irregular, à medida em que o ECA abrange todas as crianças e adolescentes de acordo com o princípio de universalidade e integralidade constitucional, que vem preconizados desde a Constituição Federal de 1988. Uma doutrina de uma proteção integral que entende um todo desta formação da criança e do adolescente. A concepção constitucional da criança e do adolescente como sujeitos de direito representa a ruptura jurídica com a ideia de crianças e adolescentes como objeto de intervenção e tutela no mundo adulto, substituída pela proposta de sua proteção integral. Os artigos 227 a 229 tratam dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, correspondentes aos deveres da família, da sociedade e ao Estado. Assim, os direitos contidos no ECA são fundamentais e todos têm correspondência ou fundamento constitucional. Então, em 1990, é promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz um olhar diferente e que traz avanços para as ações destinadas às crianças e aos adolescentes, garantindo seus direitos e passando assim a incluí-los como cidadãos na sociedade. Espero que você tenha gostado. Até logo!